Oi, gente, eu sou Samara Midori e esse é o meu primeiro vídeo no canal. A primeira de algumas tentativas. Mas então, eu vim falar hoje sobre a toxoplasmose que eu tive na gestação. Porque quando eu soube a complicação da minha filha, eu não achei muitos vídeos de outras mães no YouTube. Os que eu achei foi, desculpa, eu tava olhando muito pra lá, mas os que eu achei foi de crianças que já nasceram com complicações, que não foi meu caso. Minha filha, no momento que ela nasceu perfeitamente saudável. Então eu vim contar um pouco sobre como foi minha experiência. Eu soube que eu estava grávida em dezembro de 2023, dia 25, para ser mais específica. E quando eu estava com uns 3 meses, mais ou menos, eu soube da toxoplasmose. Eu odeio. Eu não gosto de injeção, tirar sangue, essas coisas. Mas eu meio que enrolei um pouco para fazer um hemograma. Então, quando eu fiz, foi quando soube da toxoplasmose, o médico, me adiantou tudo que poderia acontecer e tal, e eu tomava 3 tipos de antibiótico. Com umas 22 semanas, se eu não me engano, eu comecei a tomar 3 tipos de antibiótico, tomava todo dia no horário certinho. Acho que eu nunca tomei um remédio tão certo na minha vida igual eu tomei esse da toxoplasmose. E aí eu continuei, isso eu morava em outra cidade, continuei tomei os remédios até o momento que ela nasceu. Quando chegou em junho, mais ou menos, de 2024, eu me mudei para a cidade que eu tô morando agora, por conta que a saúde aqui é melhor. Então, na cidade que eu tava, os médicos da maternidade falavam que iam tentar fazer parto normal em mim, mesmo o médico dando a carta para cesárea. E era algo que eu sempre tive muito medo a hora do parto. Então, nisso que a gente mudou de cidade, eu comecei a fazer o pré-natal. E por conta da toxoplasmose, eu fiz na saúde da mulher. E eu comecei a fazer o pré-natal lá e me mandaram para outro hospital para continuar também. Então, eu estava fazendo até então em 2 lugares. Depois que eu fui para esse outro médico, me mandaram para a maternidade também. Só que um pouco antes disso, antes de eu me mudar até, porque eu atropelei um pouquinho. Mas já chegou a dar braquicardia numa ultrassom que eu fiz dela. Mas até então foi a única complicação, foi a toxoplasmose e a braquicardia, que até então não chegou a dar mais nada. Quando eu me mudei para essa outra cidade, eu fiz uma ultrassom com Doppler e deu uma alteração, só que a moça que fez a minha ultrassom não me falou. Tipo, eu soube por conta do... A gente pesquisou ali qual seria o certo e tal, foi pesquisando, eu e minha mãe. Ela acordou. Oi? Você acordou bem agora? Eu aproveitei que ela tava dormindo pra fazer o vídeo e ela acordou. Aí a gente fez uma ultrassom com Doppler, viu que deu alteração. No dia, eu cheguei a sentir dor. Uma cólicazinha. Minha mãe perguntou se eu queria ir pro hospital, mas eu falei que era melhor não, porque eu evitava ir no hospital, não suportava. E a gente voltou pra casa. Um tempo depois, eu não lembro se foi no outro dia, se foi 2 dias depois, mas a gente chegou aí na maternidade, porque eu tava com dor. E a gente mostrou essa ultrassom, a médica falou que a gente teria que ter ido na maternidade depois que fez a ultrassom. Foi um dia depois. E ela explicou pra gente certinho que não tava indo nutriente pra Aurora. Nessa ultrassom, deu que não tava indo nutriente suficiente. Então não adiantava, não era por falta de eu comer bem, não era porque eu tava comendo menos, porque na gestação todinha eu vomitava muito, muito, muito mesmo. Até na hora do parto eu vomitei. Então não tava indo nutriente mesmo para ela. Então eu fazia um pouco de repouso, ficava ali e tal. E eu comecei a fazer o pré-natal na saúde da mulher, num outro hospital e na maternidade. Uma vez na semana eu ia nesses 3 lugares. Na terça eu ia em um e na quarta eu ia em 2. E ficava fazendo isso. Eu comecei a fazer ultrassom uma vez por semana, com Doppler. Durava mais ou menos 1 hora essa ultrassom. Quando chegou um pouquinho mais perto assim dela nascer, que ela nasceu prematura, a doutora viu que eu tava perdendo líquido, mas eu não tava percebendo, tava sendo meio que aos poucos, sabe? Eu não tava percebendo que tava saindo líquido. E ela percebeu e a gente começou a acompanhar mais, e quanto mais ela ficasse na barriga, melhor, né?
Então, cada ultrassom que a gente ia perdendo um pouquinho de líquido. Só que chegou uma última ultrassom que foi dia 13. Ela nasceu no dia 14, a ultrassom foi dia 13. Quando a gente fez, a médica percebeu que ela tava com a carinha bem coladinha, sabe, na bolsa, por conta que foi perder mais líquido ainda. E não, a gente vai marcar cesárea. Ela nasceu um mês antes. Nasceu com 34 semanas. E... Foi. Vem cá. Nasceu com 34 semanas e 2 dias, se eu não me engano. Fala. Oi. Dá tchau. Dá tchau, faz assim. Tchau. Não quer? Tá bom. Então, ela nasceu com 34 semanas. Um dia antes dela nascer, a doutora viu que ela tava perdendo mais líquido, a carinha dela tava bem coladinha. Marcou a cesárea pro outro dia. Eu internei de manhã, ela nasceu, era umas 11 e pouquinho, não lembro a hora exata, era 11h23, eu acho. Então, a gente fez a ultrassom, viu que ela teria que nascer no outro dia e fez a cesárea. A gente ficou 8 dias na maternidade. Quando ela nasceu, deu um probleminha com a glicose, mas nada muito sério. Ela precisou ir pro berçário. E nessa eu ainda tava naquele tempo da cesárea que não pode levantar a cabeça, esses negócios todos. Fui levantando aos poucos, tal, mas também deu tudo certo. Ela fez o exame dela, da toxoplasmose, para saber se ela chegou a pegar. E ela pegou, mas o corpo dela expulsou. Então, como ela nasceu bem, não apresentava nada, nenhuma deficiência física que você olhava e via, ela tem tal coisa? Também não. Ela fez o teste do ouvidinho, deu tudo certo também, do pezinho, tudo muito bem. Ia na pediatra também, o desenvolvimento dela tava e tá até agora, tá ótimo. Só que quando ela fez 5 meses, deu uma diferença na medida cefálica dela, o tamanhozinho da cabeça dela. Não tava do tamanho que deveria estar, e ainda não tá. Então a médica começou a suspeitar de microcefalia. Então a gente começou a pesquisar vídeo, microcefalia por toxoplasmose e tal. E Aurora. Psiu. Então a gente começou a pesquisar vídeo e tal. Foi onde eu não achei um caso de uma mãe que fosse parecido com o meu. Por isso também que meio que me incentivou um pouco a postar, sabe? Porque no momento que a médica fala, ela não falou pra gente. A gente leu na guia e tava lá, microcefalia e uns pontos de interrogação. Foi onde a gente ficou, tá suspeitando que ela tenha? Porque até então pra gente tava normal. Oi, vem cá. Quer vir? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Até agora, olhando, tipo assim, não é muito. Aqui, ó. Vira de lado. Não é algo que você olha e você fala, nossa, a criança tem uma deficiência ali que você consegue perceber. Encaminhou ela pra neuro, tó. Segura. Ela começou a passar na neuro e tá investigando sobre essa suposta microcefalia. Ela vai precisar fazer 4 exames. Tomografia, bera, ressonância e o eletroencefalograma. Então, por enquanto, a cabeça dela ainda não tá do tamanho que deveria estar. Tá um pouco menor. Mas o desenvolvimento dela tá ótimo, ela não atrasou em nada. Ela deu os primeiros passos com 10 meses e começou a andar mesmo sem apoio ali com 1 aninho, na idade certa. Ela sempre comeu muito bem. Eu vou ver se eu consigo achar alguns vídeos sobre o desenvolvimento dela, né? Pra deixar no finalzinho do vídeo pra vocês verem. Então, até agora, tá dando tudo bem, sabe? Então, eu fiz mais esse vídeo para poder tranquilizar algumas mães que possam ter passado pelo medo que eu passei, porque quando a gente pensa na toxoplasmose, os médicos já falam em algo cerebral, a microcefalia também, né? Mas a neuro falou que se ela tiver, é leve. Ela vai também entrar em suspeita de autismo, tudo isso, mas aí depois, quando eu souber melhor, eu entro mais a fundo no assunto. Mas até agora tá dando super certo o desenvolvimento, tudo também. Então, se tiver alguma mãe que esteja assistindo esse vídeo e esteja com o medo que eu tinha, vai ficar tudo bem. Pode ser difícil no começo, a gente pensa, meu Deus, minha filha nascer com
com certa deficiência, como que eu vou saber lidar. Tudo bem que a minha família, assim, eu, minha mãe, minha irmã e tal, a gente tem um pouco de noção, porque a minha sobrinha é surda, eu sou autista, tem outras pessoas surdas e autistas na família e por aí vai. E agora, minha filha também, só que até agora a gente não conseguiu pegar laudo nem nada, porque tem exames para fazer. Mas então, se tiver alguém passando por isso, fique em paz, vai dar tudo certo. Às vezes a gente ouve algum comentário desagradável de família, ou alguém que fala, ai, vai ficar tudo bem, só para te tranquilizar, mas você sabe que o perigo que é ter, né, ter uma certa deficiência ali, dependente de qual seja. Então, fica tranquila. Então, é isso. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Vou tentar trazer mais vídeos, eu espero que os outros sejam um pouco mais leves. Tudo bem que vocês ainda não me conhecem, eu já sentei aqui para falar, mas eu falei sobre algo que eu procurava e eu não achava essa parte no YouTube. Quando eu pesquisava algo sobre toxoplasmose, eu via médicos falando, mas as mães que eu achei falando não foi um caso parecido com o meu. Foi um caso que a neném delas já nasceu com a deficiência, entendeu? E a minha meio que tá desenvolvendo depois, ela nasceu perfeita, o desenvolvimento dela também tá sendo ótimo. Então é confiar em Deus e ver como que vai ser esse processo dela, o desenvolvimento dela. Mas qualquer atraso também que ela possa vir ter, essas coisas assim, eu venho falando, vou avisando, vou atualizando. E eu quero deixar claro também que o canal não vai ser sobre a Aurora, sobre a deficiência dela. Não sei como que eu vou fazer ainda sobre o tema de vídeo, essas coisas assim, se eu vou procurar um nicho específico, se eu vou fazendo conforme vai a rotina. No começo eu vou fazer isso até eu me achar em algo certo. Nem agora eu tô passando pela transição capilar pela segunda vez, então eu vou trazer vídeos de cabelo também. Vem cá. Tchau. Vem cá, dá tchau. Não quer? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E que possam continuar me acompanhando. E é isso. Tchau.